Certo, agora a gente vai parametrizar o PN2560. Lembrando que a parametrização desses dispositivos ela é muito semelhante, por mais que você tenha um dispositivo que seja da mesma linha, mas de um código diferente. Certo, então nós temos três botões aqui. Esses dois botões a gente vai usar para navegar para cima e para baixo, e esse botão aqui para entrar no menu e selecionar o Enter. Então, se a gente pressionar o botão uma vez, a gente já consegue entrar no menu. O primeiro parâmetro vai ser referente à saída de janela, né, saída digital, e ele vai estar relacionado ao limite superior. Então, se a gente der um Enter, a gente vai visualizar o valor de 130. Caso eu queira alterar para menos, por exemplo, eu vou descer um pouco esse valor, eu vou apertar aqui, na seta para baixo, e eu vou conseguir diminuir esse valor. Caso eu queira subir, eu coloco na seta para cima. Então, posso colocar ali, por exemplo, em 140 e dar um Enter. Aí, se eu der um Enter de novo, eu vou ver que o valor foi salvo. O FL1 vai ser referente ao limite inferior. Então, aqui ele está 119, mas eu posso abaixar ele um pouco mais. Vou deixar ele em 105, por exemplo. O ESP2 vai ser referente ao valor inferior, referente à saída analógica, ou seja, o 4 mA. Então, a gente consegue subir um pouco esse valor. Por exemplo, eu vou deixar ele em 40. E o AEP2 vai ser o valor superior, ou seja, os 20 mA. Nesse caso, eu vou abaixar ele até 400, por exemplo. Se você pressionar o botão, ele vai correndo os números de forma mais rápida. Se você for apertando, ele vai, nesse caso aqui, de um por um. Então, nós temos o menu estendido, que seria o EF. Se a gente pressionar aqui, nós temos várias opções para parametrização. Então, o RS vai ser referente ao reset de fábrica. O Alt1 vai ser referente à condição que está parametrizada na nossa saída 1. Então, eu posso parametrizar para modo janela normalmente aberto, esterese normalmente fechada, esterese normalmente aberta e janela normalmente fechada. Aqui eu vou voltar ela para modo janela normalmente aberto. Nesse caso, a gente tem o Alt 2, que seria em relação à configuração da nossa saída 2. De fábrica, esse dispositivo vem com a saída 2 setada em analógica de 4 a 20, mas eu posso colocar ela em analógica de 0 a 10 volts, por exemplo, que seria a função U. Também posso parametrizar ela para ser uma saída digital, então eu vou ter as mesmas outras possibilidades. Aqui nós temos o DS1 e o DR1, que seria referente ao delay da saída. Uni, onde eu posso mudar a minha unidade. Nesse caso, esse dispositivo ele trabalha com a unidade de bar, megapascal e PSI. Um exemplo, por exemplo, se eu quisesse alterar, né, eu vou colocar ou a seta para baixo ou a seta para cima. E eu vou pressionar, né, por alguns instantes, ele já faz a troca do parâmetro para mim. Deixar em bar mesmo. Essa função seria referente à parametrização de PNP ou NPN, então da mesma forma você vai alterar o parâmetro, é só você segurar dessa forma e ir alterando. O LO seria para você constatar qual que foi o valor mínimo lido pelo dispositivo. Nesse caso foi 0 bar. E o HI seria o valor máximo lido pelo dispositivo. Nesse caso, 25 bar. O COF seria referente ao ajuste do ponto zero do dispositivo. Ou seja, caso o seu dispositivo esteja lendo, né, uma pressão, por mais que ele não esteja submetido a uma pressão, por exemplo, ele está a 0 bar, mas ele está lendo 1 bar. A gente conseguiria fazer o ajuste, inserindo aqui um valor, para que ele seja setado como 1.0. E esse parâmetro está disponível somente em alguns modelos, mas você pode checar aqui no menu ou no manual de instruções se a sua unidade ela abrange essa configuração também. Color seria referente à troca da coloração do display. Essa configuração, o CMPT, é um ajuste que você consegue fazer entre dois modos de operação. Nesse dispositivo, o padrão é 2, mas em alguns dispositivos tem a opção 1 e a opção 3 também, que tem algumas outras utilidades, como a expansão do diagnóstico e também do status do LED, por exemplo. Para mais informações, você pode checar o manual de instruções para verificar se o seu dispositivo ele possui essa opção e também que tipos de ajustes ficam disponíveis caso você parametrize de alguma outra forma. Então, de forma geral, a gente não precisa mexer nesse parâmetro.